Bem-vindos a mais um episódio do 433 Losango, 13º episódio. Bem-vindo Bruno, bem-vindo Gil, como é que vocês estão? Sempre a andar. Está tudo bem. Sim, isso é que é preciso. Hoje temos um episódio em que vamos rever os jogos do fim de semana. Vamos passar em revista não só a Liga NOS, como também a Premier League, La Liga, e damos um saltinho até a Itália para ver a Série A. E aproveitamos também para, num dos segmentos do podcast de hoje, darmos uma olhada para os primeiros resultados da Liga dos Campeões, que regressa hoje. Os jogos terminaram há poucos momentos, na altura estamos a gravar o podcast, mas começo por dar a palavra ao Bruno, convidando-te a falar sobre alguma notícia que tenha chamado a atenção durante a semana. A notícia que me chamou a atenção esta semana foi, e é de saudar, o regresso do Welton ao futebol português, depois de ter pendurado, no caso, as luvas, e não as esteiras, pendurou as luvas, estava a gozar da sua merecida reforma, mas resolveu voltar para ajudar o clube que o notabilizou em Portugal, a União de Leiria. Vai jogar nas divisões inferiores, o que é de salutar também. Lá está, é daquelas coisas que eu aprecio, como já tínhamos referido aqui no início, na altura das transferências, os regressos como o Beto, que voltou para o Leiria, para o Leixões, disparate. Estes jogadores, quando já no final da sua carreira, regressam para querer ajudar um clube que os ajudou no início da sua carreira, acho que é de salutar. Atenção que o Welton, quando vai para a União de Leiria, não vai referir isso, já era um guarda-redes que já tinha algum nome no Brasil. Ele era titular do Vasta Gama, era jogador titular nas camadas jovens das seleções brasileiras. Se não estou em erro, ganhou um Mundial de Clubes na final contra o Corinthians, decidida nos penaltis. Acho que o Vasta Gama nesse ano ganhou, que é o Welton de um lado e o Dida do outro, e acabou por ser o Vasta Gama a ganhar. Se não estou em erro, espero não estar a dizer inesperado. Mas lá está, era um jogador que já tinha algum nome, vem para a União de Leiria, em Portugal era relativamente desconhecido, e depois fez aqui a sua carreira e agora voltou para ajudar o clube. Acho que merece aqui uma saudação especial. O Welton, que é daqueles só para acabar, sem problema. Desculpa. O Welton, que é daqueles jogadores que acho que toda a gente, independentemente do clube pelo qual simpatizem, sempre foi um exemplo de como se comportar em termos de futebol. Nunca foi daqueles de causar grandes polémicas, nem nada disso. Sempre se comportou exemplarmente. Uma palavra negativa em relação a ele. E Aliás, super divertido, levava a viola para os estágios e afins. Como se dizer, um gajo 5 estrelas. Não foi ele que fundou um grupo evangélico de jogadores de futebol. Ele é que congregou esses jogadores todos que envolveram com Portugal. Ele é que dava as boas-vindas aos jogadores de vários pontos do país. Realmente, lembro disso. Portanto, acho que o regresso de uma personalidade destas é sempre de saudade. Diz eu. Do Elton não nos podemos esquecer, e é um momento que fica sempre marcado para qualquer pessoa. Quando ele teve uma lesão grave em Alvalade, saiu de maca com o estádio de Alvalade a aplaudir em pé. A coisa que pensarmos que Elton na altura era guarda-redes do Futebol Clube do Porto não é uma situação muito normal de ver-se nos campos portugueses, mas a verdade é que isso aconteceu em pleno estádio de Alvalade. Lá está, diz bem da personalidade que ele era e do carinho que todos os adeptos do futebol tinham por ele. Tinham e têm. Gil. Olha, já que falei, o Bruno fala de um lado positivo, eu vou falar de um lado negativo do futebol, um lado negro, que são as lesões. Este fim de semana fica claramente marcado por duas lesões graves. Uma que se verificou em Portugal no Sport Lisboa e Benfica com o André Almeida, e a outra em Inglaterra com o Virgil van Dijk. São dois jogadores que normalmente são fundamentais nas suas equipas e que em lances fortuitos de um jogo de futebol acabam por se ver arredados dos relevados pelo menos por 6 a 8 meses, pelo menos nas melhores perspectivas, por causa das lesões que têm. É um lado negro do futebol. Às vezes também é bom falar destas coisas, que é para as pessoas perceberem que o futebol também não é só coisas bonitas,
e que os grandes também caem. O Virgil van Dijk, por exemplo, que ainda há bem pouco tempo foi candidato ao melhor jogador do mundo, num lance infeliz em que ele ir à área, coisa que não é normal no defesa central, ele foi lá e acaba por se lesionar num lance que acabou por correr mal, que não deu nada à sua equipa porque ele ainda por cima estava em fora de jogo. O lance é muito feio do Pickford, mas nós também já aqui falámos em off, aparentemente Não é feio, não aquilo foi, é completamente absurdo. mas não Não é, é lá está, feio. não é com maldade, aquilo acho que foi Não, mais não. falta de inteligência do Pá, são guarda-redes. aqueles Ele, lances ele, fortuitos, ele não pá, que mediu aquilo bem o que é que acontece. estava a fazer. Não, Acho que o Exatamente. Pickford não sinceramente, mediu o que estava, é que não mediu o que estava a fazer. exatamente. É que isto já é usual no Pickford, a forma como ele normalmente sai da baliza quando Dos é postos é. cruzamentos e quando sai aos pés dos jogadores. Ele sai-se de uma forma completamente descontrolada. Não é para magoar, mas ele parece que não tem noção que isto É. que infelizmente aconteceu poderia acontecer. Sinceramente, eu não acredito que ele vá para magoar, mas isto, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer pela forma como ele normalmente sai dos postos. Acabou É por acontecer infeliz. com o Van É Dijk. absurdo. Pickford acaba por não ser suspenso pela FA porque não houve menção no relatório do jogo, do relatório do árbitro, porque foi um lance em que estava fora de jogo, foi procedido fora de jogo, mas penso que também deveriam rever um pouco essas situações, porque lá está, acaba por afastar um colega de profissão dos relevados por 8 meses, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, poderá regressar no tempo do Euro se este se realizar, mas realmente é muito infeliz. É um lado mais, como tu dizes, Gil, mais negro do futebol. As melhoras rápidas para ambos os jogadores é o que nós desejamos, certamente. Passamos para o segundo segmento do episódio de hoje, em que vamos passar em revista alguns resultados das ligas europeias e também da nossa liga, certamente. Eu vou precisamente começar com o Campeonato Nacional, com um empate no jogo entre o Sporting e o Porto, 2-2. Gilberto, nós tínhamos aqui feito uma pequena divisão no último episódio, não estávamos exatamente assim muito confiantes com grandes exibições, mas o que é facto é que o Sporting bateu o peito de maneira ao campeão nacional. E acabou por ser uma partida interessante. Terminou bem com divisão de pontos. 2 golos para cada lado. Alguns lances polémicos, como já é habitual em Portugal, mas nós aqui evitamos até falar disso e não é hoje que vamos começar a fazer. Penso que o Sporting surpreendeu pela positiva. Eu próprio não estava à espera de ver uma equipa do Sporting tão mandona. Algumas das nossas previsões acertaram-se, outras falharam redondamente. Por exemplo, no lado do Futebol Clube do Porto, acabou por apresentar apenas um dos reforços no 11 titular, que foi o Zaidu do lado esquerdo no lugar do Alex Telles. O Filipe Anderson acabou por se estrear. E depois há uma situação que eu não consigo compreender e faz-me um bocado de confusão. Como é que se mete um jogador como o Taremi só aos 90 minutos de jogo? Mas pronto, isto é um desabafo que eu queria deixar aqui. Eu acho que isto devia ser considerado crime. Um jogador como o Taremi entrar aos 90 minutos de jogo. A verdade é que o rapazinho, a única vez que tocou na bola, ia molhando a sopa. Epá, se o menino em 2 ou 3 minutos faz isto, imaginem se ele lá está mais tempo. Mas pronto, o Sérgio Conceição acha que o Marega deve jogar sozinho na frente, é o jogador que mais se adequa. O Bruno tinha falado aqui bem que o Corona era se calhar o jogador mais desta equipa do Futebol Clube do Porto e ele marca um gol fantástico. Que ele partiu completamente o defesa do Sporting e depois faz ali um pequeno lob ao Adam para fazer o 2-1 numa situação que eu como treinador de futebol digo-vos uma coisa, se eu treinasse na primeira divisão e a minha equipa sofresse um gol em contra-ataque depois de um canto a nosso favor, os gajos a seguir iam dar 20 voltas ao campo porque isso não se admite. Uma equipa deste nível ter um canto a seu favor aos 46 minutos da primeira parte, já em tempos de desconto, está um jogo empatado e permite sofrer um gol em contra-ataque num canto a seu favor, não pode. É uma falta de concentração, uma falta de atenção e em alta Experiência? competição estes erros pagam-se caros. Olha, podemos ir por aí, porque é assim, os jogadores mais experientes do Sporting estavam os 3 na área para ir ao canto. Quem ficou cá atrás foi o Porro e o Nuno Mendes. O Nuno Mendes acaba por
meter água no Eu meti lance a palavra que experiência precisamente porque o Bruno, eu não sei, eu não me lembro se nós tínhamos falado disto mesmo no ar ou se isso em off the record, da juventude da equipa do Sporting que apresentaria este ano, que era uma equipa extremamente nova e a inexperiência. Agora, o gol que o Sporting sofre realmente é ridículo, vamos dizer assim, sendo simpático. Mas passa também, eu falei em experiência precisamente para dar a palavra ao Bruno sobre este aspecto de leitura do que é que o Sporting se calhar vai ser nestes lances sem jeito nenhum, desculpem lá a expressão, sofre um Isso. gol sem jeito nenhum. Mas isso, desculpa lá, experiência em relação ao que aconteceu vale bola. não, Uhum. Eu não me Bruno, esqueço. o lance tinha que ser morto ao meio campo. O Nuno Mendes tem que fazer falta no meio campo. Perfeitamente de acordo, mas já vais perceber onde é que eu quero chegar. E eu falei deste lance aqui já convosco. Eu não me esqueço de um Real Madrid, de um Barcelona-Real Madrid, contra-ataque. No minuto 90 o Barcelona está a ganhar. O lateral direito, o médio centro adaptado ao lateral direito, joga sempre no Barcelona, agora esqueço-me o nome dele. O Sérgio Arranca, Roberto. Sérgio Roberto. Arranca por ali fora. O Marcelo não faz a falta. E é um jogador experiente. Corta-se a falta por ter um amarelo. O Modric vem lá do meio, dá meio encosto, mas não tem pernas para acompanhar e não consegue fazer a falta. Sérgio Roberto corre o campo todo, passa a bolinha para o lado e depois dá golo. E o Real Madrid leva o golinho a acabar. Portanto, a experiência é relativa. Isto é mesmo uma questão de Concentração. mentalidade, concentração e de mentalidade. Não tem medo de... É aquilo que nós falámos aqui na antevisão a semana passada. O Otávio é aquele jogador que não tem problemas. Ou se tiver um amarelo, se tiver que virar o jogador a meio campo, ele vira, vai para a rua. Ok, era preciso. É uma questão de atitude, mais do que experiência, acho eu. E ainda entroncando um bocadinho nisso, um vídeo que eu partilhei convosco, aquele do Mourinho no balneário do Tottenham, que ele diz uma coisa: sim senhor, somos muito bonzinhos, somos muito macios, somos simpáticos. E o que se passa é que, lá está, um bocadinho, se calhar o único jogador menos simpático, entre aspas, naquela equipa do Sporting, talvez é o Palhinha, que é aquele que se calhar não tem problemas, lá está. Se for preciso virar Em vira-se e virar. acabou. E fez um O grande jogo, o resto, Palhinha. sim, para mim foi Que dos melhores. foi um daqueles que nós adivinhámos que provavelmente ia ser titular. Eu nunca pensei que fosse Sim, com o Mateus Nunes ao lado. e Sempre o pensei que Mateus fosse Nunes fez um o grande mais jogo crítico. também. Se Fez calhar um não grande está. jogo. Teve ao lado dele coisa que o Vendel não lhe dava. Segurança, estabilizador. estabilidade. O Pote também fez um jogo fabuloso. E O o Nuno Nuno Santos Santos. foi pena ter saído tocado. Acho que ambas, a primeira parte sobretudo, foi um jogo super interessante. Ambas as equipas, para mim, tiveram um grave problema e isto foi patente ao longo de todo o jogo. Quiseram sair a jogar lá atrás e muitas vezes falharam passes completamente absurdos. Principalmente do lado do Sporting, o Neto falhou 3 ou 4 passes, Nossa Senhora. Do lado do Porto, o Manafá também fez qualquer coisa muito parecida. O Zaidu provavelmente não acabava o jogo. Lá está, é um Tem uma jogador entrada daqueles. no Pedro Porro. Sim, Que nem mas é doeu. daquelas. Lá está, é daqueles que dá tudo em campo, não se pode apontar nada em termos de entrega, mas às vezes é um bocadinho excessivo. É aquilo que referiste do Taremi. Para mim, o que me espanta não é o ele entrar aos 90 minutos. O que me espantou foi entrar primeiro o Tony Martínez. Depois Tinha, também. chegado lá esta semana e de repente passou, entre aspas, à frente na hierarquia o Taremi, que isso é que não era expectável. No entrar aos 90 minutos, isso lá está, muitas vezes os treinadores têm. Ainda falaste aqui a semana passada do Solskjaer, foi o Van de Beek aos 90 minutos, aos 88, ou seja lá o que for, que é absurdo. Acontece, e acontece a todos. A mim o que me causou estranheza foi o Tony Martínez entrar primeiro, isso sim. E depois referir o recado que o Sérgio Conceição mandou para que toda a gente quis ouvir, principalmente ao Sr. Filipe Anderson, que, amigo, ou corres para trás como os outros, ou não vais jogar muita vez. Não sei se não está ali algo parecido com o Nakajima a ser preparado. Veremos. Mas com uma diferença quanto a mim também, portanto,
O Filipe Anderson, que eu acho um jogador fabuloso, mas onde ele se notabilizou mais na Lazio, ele normalmente jogava mais no meio. Jogava a 10. Nas costas de dois avançados. E no meio consegues disfarçar mais o pouco trabalho defensivo que tens. Porque ele não defende, mas estão lá 2 médios atrás para tapar o buraco. Tu Mas na lá está, tu faixa... depois no meio do Porto tens Sérgio Oliveira, o Sim, sim, sim. Otávio, Não é tudo isso que gente eu que estou a trabalha, dizer. portanto ele Só ali que está, esquece. na faixa, se ele cai para a faixa, aí dá mais nas vistas. Porque, pá, se não Depois, acompanhas o lateral, já foste. dá logo buraco. E o Zaidu nesse lance também E é está assim, mal posicionado, que dói. e Que ele ele já ainda está a teve querer sorte. arrancar para a frente e Sim, que perde a não bola. lança o segundo gol do Sporting. O É, Palhinha faz uma recuperação brutal sim, no sim, sim, meio sim. campo. Atenção, E e acho que o Ruben Amorim, que tantas vezes foi publicamente criticado por não ter um plano B, mexeu muito bem na equipa e teve coragem de, pá, tirou os laterais, mete extremos, E avançados, essa foi a opinião geral da imprensa, foi que ele o o começou, Tomás Tiago, Tavares e o escalou muito Pata. mal a equipa, escalou muito mal, salvo seja, a equipa, mas que mexeu muito bem Não, do jogo. não acho que o foi mal Tiago, escalado. Não, não, Bruno, desculpa, eu não expliquei bem. O escalar mal a equipa, aqui, as críticas que eu vi foi a questão do Giovane, exclusivamente. E aqui é que Mas as pessoas, a imprensa, chamou de isso era escalar outra mal. coisa que eu queria falar. Que já me estava a esquecer, ainda bem que falaste nisso. Eu acho que o Giovane no meio, como ponta de lança, é mentir. Ridículo. Ele não é ridículo, dá outras coisas à equipa. Se calhar, entendo, por exemplo, num jogo com o Porto em que estás à espera de ser um bocadinho mais, digamos, amassado e vais ter espaço nas costas, faz sentido teres um jogador mais rápido ali na frente. Eu só queria. O segundo gol do Sporting, por acaso, nasce de um lance em que o Sporar é importantíssimo. Uhum. É aquele dá ali jogador um que calcanharzinho. o Ruben Amorim quase que já descartou. E a movimentação normal de um ponta de lança é aquela. Aparecer no primeiro posto para finalizar. Tem uma finalização super difícil e brutal. Com uma grande defesa por reflexo do Marchezinho. E depois o O Vieto Viet, com a movimentação de segundo ponta de lança que aparece para finalizar. Que aparece nas costas. e 2 minutos Portanto, depois, os mesmos jogadores, se o Viet não ataca aquela bola, acho que o Sporar metia lá dentro. Há um acho cruzamento do que se Tiago calhar... Tomás, Sim, sim, sim. Se há um calhar cruzamento do convém é Tiago Tomás e o repensar um Viet bocadinho na que posição não do convém Sporar. descartar tanto o Sporar, que ele será um jogador importante. E o Giovane é para jogar mais para a faixa, mais para a aula, que é onde ele é Olha, mais desequilibrador. só para dizer que vimos outra face do Tiago Tomás neste jogo, que veio jogar encostado no lado direito, no lugar do Pedro Porro, não tão defensivo, mas com mais andamento a nível, mais carrilamento ofensivo, e o miúdo voltou a jogar bem. Porque, O eu miúdo acho vai que dar ali muito está, que falar. um jogador que pode dar a muito que falar. Provavelmente. No É bom, Porto, é sempre bom. Essas no notícias são Porto, boas. o Bruno já falou mais ou menos. Eu continuo a achar que Corona, Otávio são aqueles jogadores. E o Pepe. O Pepe O está Pepe, numa forma de o Pepe, Nossa mesmo Senhora. assim, a equipa sofre 2 golos, mas o Pepe voltou a estar imperial. O homem cai naquela Imenso. zona, é quase tudo, é praticamente tudo dele. Fez mais um grande jogo. E Um ele jogo continua assim, pelo menos até para o europeu, porque o homem com 37 anos no europeu ainda nos vai dar muito jeito. Epá, o homem continua a jogar assim, não há quem o tire da seleção. Epá, e é bom, são boas notícias para a seleção e para o futebol do Porto também são extremamente boas notícias. Em relação a outros resultados, queria referir aqui o Braga, que ganhou ao Nacional, que também é uma boa equipa, e referir este, vejo os 2 golos do Braga, que vale a pena. O gol do Fran Sérgio é um golão daqueles mentais que quase meio descaído para a faixa lateral de pé esquerdo ainda por cima mete a bola na gaveta. E o gol do Yuri Medeiros também é um bom gol ali acrobático, um golinho interessante. Mas o Portimonense vai ganhar à Madeira, desculpa. Já te Sim, passo sim, a palavra. continua. Também Eu foi só ia também foi referir um o resultado Guimarães. que não estava à espera. Sim, estava aí por ordem cronológica, digamos. Ok. Estes ainda foram jogos no mesmo dia do Clássico. Sim. Porque também o Portimonense ganhar a Madeira não era um resultado propriamente expectável. Foi uma E o grande Santa Clara surpresa. a Para mim perder. foi uma grande surpresa. O E Marítimo o perder Santa Santa Clara a Clara, perder. A perder também. E o O jogo Benfica acabou por ter um jogo fácil em Vila do Conde.
Acho que Era esse, facilitou. era esse, era Tornou esse, tornou o era jogo esse que eu fácil. vim Um introduzir gol agora, cedo, um gol uma cedo análise da do, vossa parte do Rio Ave com o Benfica. um gol Tornou cedo o jogo fácil. do Waldschmidt acaba por facilitar o jogo e o Benfica marca 5, contaram 3. 5, como diria os Andaste a dois. aprender com o Jorge Jesus. 5. Epá, Mas pronto, acho que foi. Tirando a perda, não percebi aquela equipa do Rio Ave como é que se deixa ir abaixo, só por um gol tão cedo e depois parece que não conseguiu reagir. Não sei o que é que falta, o que é que terá acho que, faltado ali, o não, que é que. acho que ali a O Radal? abordagem do. A abordagem. Não, acho que a Não. abordagem é. O Rio Ave para mim cometeu um erro que eu me recordo deles cometerem na altura do Miguel Cardoso. Que era quererem sempre sair a jogar lá atrás. Mesmo quando a coisa não estava a correr bem e estavam a ser apartados e perdiam a bola, eles continuam. Eu percebo que é a identidade da equipa e que a ideia é essa. Mas que raio, se a coisa não está a resultar, chuta na frente. Porque senão estão completamente sempre a ser amassados ali. Foi o que acabou por acontecer. É que perdem a bola uma vez, perdem duas. O Benfica chegou a uma altura que estava completamente instalado no meio campo do Rio Ave, eles não saíam dali. Não conseguiam. Bruno, achas que voltou o rolo compressor do Jorge Jesus ou pensas que terá sido esporádico também? Também Hum, para a forma como o Rio Ave, ainda, como tu acabaste de ainda é dizer, muito se cedo. Ainda é apresentou. muito cedo. Epá, o que é facto é que o Benfica conta por vitórias os jogos que joga. Sim, ok. Mas acho que Está ainda é no muito demolidor do cedo. campeonato. Aquela dupla de ataque está-se a entender bem e estou curioso para ver daqui para a frente, com mais entrosamento, que ainda fizeram poucos jogos, parece que se complementam muito bem. Quando o Mas Darwin aquele. aprender a falar português, então é que a coisa. Não precisa falar português, porque É, o Valdo Schmidt também pouco português há de falar. Mas falam os dois futebolês é e bem se entendem. Só uma pergunta para os dois. Pedrinho voltou a não começar de início uma contratação que teve algum peso, pelo menos nas contas do Benfica, Everton, pronto. Não façam essa cara. Os nossos ouvintes não estão a ver a vossa cara dos dois. O Gilberto está a abanar a cabeça para o lado, parece um bobblehead. E o Bruno está a olhar para cima, muito pensativo e tal. Não, a questão. Mas eu Se vais esperava que o por Pedrinho aí. começasse os jogos todos, honestamente. Sim, só que, atenção, o Pedrinho custou tanto como custou o Rafa. Convém lembrar isso. O Rafa também não foi barato. O Rafa é jogador de seleção também e está a jogar bem. Eles não podem jogar todos. E atenção, que é o que eu queria dizer aqui quando falámos no gol compressor, possível ou não, aquele meio campo ainda tem muito que ser trabalhado. Pizzi a jogar a 8 não me parece que na maior parte dos jogos vá resultar muito bem, porque em termos defensivos não é menos um. Hoje li uma notícia que provavelmente o Jetson é devolvido pelo Tottenham em janeiro. Poderá ser, porque não está a ser opção, e provavelmente o Tottenham iria devolvê-lo. Poderá ser uma opção interessante e poderá ser o tal 8 que o Jorge Jesus tanto queria, mas que não houve dinheiro. A partir do momento que falhou a classificação para a Champions. Portanto, vamos a ver. Agora, a saída do André Almeida durante muitos meses. Este Gilberto, não, nada contra o nome, atenção. Mas vamos a ver o que é que dá. Eu, pessoalmente, apostaria no Diogo Gonçalves como lateral. Acho que acaba por dar mais à equipa do que propriamente aquele Gilberto que ainda não vi. Nada de extraordinário. O qual? Aquele que foi festejado pela torcida do Flamengo quando saiu? Epá, à parte disso, sou Do Flamengo, não do desconheço. Fluminense. Do Fluminense. Fluminense. Mas lá está, Do um Fluminense. jogador que, apesar de tudo, um jogador que custa 3 milhões, ou o que é que foi que ele custou, não se pode esperar dali um Daniel Alves ou um Michael. O homem nem no Elas Verona pegou, pá. Mas isso também o outro ponta de lança do Flamengo também teve na Europa e não pegou, e agora, o Bruno Henrique, e agora é o E Meia. o Gerson. Portanto, não vais por aí. Queria também referir, mudando já aqui um pouquinho também para outro jogo, o Famalicão com o Farense, que conseguiu ir recuperar ali o jogo, dar a volta e depois acaba por sofrer mais um gol no fim. O gol do Bruno Jordão é tremendo, mais um golão de todo o tamanho. E o Lameiras fez um jogo excepcional. Portanto, todos aqueles que diziam que o Famalicão também este ano ia sofrer e vai outra vez passar as passas do Algarve e vai correr mal, se
calhar temos ali outra vez plantel para trabalhar mais um bocadinho e para fazer um campeonato tranquilo. Não digo que vá chegar lá à frente, mas parece-me bem. Não estava à espera também do empate do Moreirense com o Belenenses, da Bessado. Não. Comporta. Sim, o que vai passar a chamar-se provavelmente Comporta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Adiante. Pronto, Epá, nem vamos falar sobre assim, isso. em termos Pronto, de... deixa, E depois só lá para está, acabar, temos que falar o o Guimarães que ganhou. Exatamente. O Boa Vista, lá está. Pá, tem plantel, tem nomes, mas vai demorar até formar a equipa. Faltou Angel naquela equipa, não nos podemos esquecer. Sim, mas à parte disso, são muitos jogadores novos. Isto lá está. De Eles início é estão em normal que... penúltimo. Meus amigos, que- o Boa Vista, que tantas esperanças deu de fazer uma época pelo menos descansada, pelo menos não é uma equipa na candidata, mas descansada. Vasco, Estão em está bem. penúltimo. Eu sei E que o já, campeonato jogou acabou agora. já jogou com o Porto e com o Vitória de Guimarães. Não são Está propriamente tudo certo. Está tudo joguinhos certo. fáceis. Só queres que Já te foi à vendem. Madeira jogar com o Nacional e já Exatamente, não são jogos. Portanto, Bem. como eu digo, vai demorar tempo. Calma. Não acredito que seja daquelas equipas que vá sofrer mais. Até porque não sei se viste a estatística do jogo, mas o Boa Vista teve 63% de posse de bola contra 37% do Vitória. Uhum. Portanto, não foi propriamente ali um massacre do Vitória, nem pouco mais ou menos. Acho Marcaram que o gol. o João Henriques foi muito inteligente na forma como geriu o jogo. Sim. Ele está uma semana praticamente com a equipa. Obviamente, não estou a criticar, mas... Meteu aqueles nomes melhores de início. Conseguiu meter Quaresma e Edwards de início. O Edwards faz o golo. Logo no começo da segunda parte ele começa a ver as coisas a apertar e o que é que ele faz? Saca o Edwards e mete o Pepe Lu para o meio campo para dar força, para dar músculo. Sim. Não Acho estou a que criticar, mas estou a dizer é que o Boa Vista não foi assim um jogo tão tão pouco mau, exato. conseguido quanto isso. Perdeu, ok, foi um mau resultado, mas não... Falta-lhes aquilo que tem faltado ao Boa Vista nos últimos anos. Um homem-gol lá na frente. E se calhar lá está. E desta vez também faltam lá o Angel, que normalmente para fazer assistências a bola vai cair lá na área de outra maneira, como ontem Sim. o Sauer é curto. Havia um jogador que trazia muitas expectativas, que era o extremo hondurenho que veio da Major League Soccer, o Ellis, e até agora também Mas pouco nada se viu. em vez Mas de é Major dar-lhe League, tempo. o lateral direito é muito interessante. Aquele americano que eles contrataram. O Cannon. Cannon. É bom jogador, parece-me. Bom, por falar em canhões, eu. Queres falar do Arsenal? Não, ainda não. Perdeu outra vez, mas isso já Perdeu nem outra mas vez. quero coisa decidir já falar nem da. dizer. Eu quero falar da Série A muito sucintamente, porque os jogos também que aconteceram este fim de semana, o grande destaque, sem dúvida, foi Zlatan 2, Inter 1. O Nápoles atropela a Atalanta, uma das equipas que o Bruno tanto gosta de falar, e com razão, porque é uma equipa que faz um futebol realmente extraordinário, mas é atropelada com o Nápoles, perdão. Ranieri leva a sua Sampdoria a ganhar 3-0 a Lazio, e a Juventus o empate a um gol com o Crotone. Gil, dá-me aí um feedback do que é que estes 4 jogos que me chamaram mais a atenção. Não, o feedback que eu te vou dar é outro. Ui, O Sassuolo então, voltou a mesmo. ganhar fora de casa. 4-3 Depois de estar a a perder, Bolonha. foi ganhar 4-3 a 4-3 Bolonha. a Bolonha. Sim. Sassuolo, cuidado. Estas Com uma equipas... Não, mas é que lá está, com a equipa quase dos dispensados dos grandes, e fez ali um platel interessante. Entre os quais o Diuricic, que também cá não serviu, que não marcou serviu um no gol. Benfica. O Berardi é senhor jogador, e o Locatelli são dois jogadores que eu acho fantásticos. Tu ias Então, pronto, ressalva, Gil. pronto, está feito. A Atalanta, sem dúvida, é a maior surpresa. A gente vê lá o Nápoles, perdão, que está numa fase complicada. Aconteceu o que aconteceu com o jogo com a Juventus. Toda aquela situação do Covid e do não Covid, e não comparecer e comparecer e não compareceu e perde o jogo na secretaria. E depois todos nós pensamos que, coitadinhos, eles estão fragilizados. A Atalanta vai lá e aquilo vai ser um Verstavias. Mas o Verstavias é que aos 60 minutos o Nápoles estava a ganhar 4-0. Qualquer coisa, já. E correu tudo ao contrário do que se esperava. Pronto, acho que acaba por ser o resultado mais surpreendente. O derby de Milão, pronto, é daqueles jogos que o resultado é sempre imprevisível, e quem tem um Zlatan às vezes tem tudo. É o que chega. E o senhor de 39 anos, o velhote,
mostrou-lhes como é que se faz, marcou mais 2 golinhos e lá está. E acho que o Rafael Leão faz uma assistência brutal no segundo gol. E o Milan, aos poucos e poucos, vai voltando a ser o Milan. É claro que ainda falta ali qualquer coisa, mas dê um tempo, porque acho que o Milan este ano pode ter uma palavra a dizer. A Juventus, claro que empatou no Crotone, sem Cristiano Ronaldo. Sabem como é que é? Com o Ronaldo é sempre aquele, é o último que desiste. Não acredito que com o Ronaldo em campo que a Juventus empatasse com o Crotone, mas a verdade é que Vou empatou. ficar a jogar com 10. Também. Também não ajudou. Epá, Não eu achei ajuda. mais, sinceramente, achei mais surpreendente o resultado da Lazio que a Sampdoria. Porque Sim, apesar de em tudo, a casa. Atalanta com o Nápoles também. Lá está, eu tenho que dar mérito ao Gattuso e quando ele treinou o Milan também torci um bocadinho o nariz. Achei Olha, que Bruno, não eu tinha continuo a mãozinhas para torcer. aquilo. Mas Eu no. continuo a torcer. Não, eu acho que ele lá está, organiza muito bem a equipa e por isso normalmente não sofrem muitos golos, são uma equipa organizada defensivamente. E depois, se olharmos para o plantel do Nápoles e para, por exemplo, para a equipa que habitualmente joga, hum, aquela dupla de centrais, muita gente fala só Do Koulibaly. do Koulibaly, mas esquece que lá está o Manolas, que também não é propriamente um cepezinho, bem pelo contrário. É um jogador também bem interessante. O Manolas é um central. Eu gosto muito do Manolas. Acho muito Exatamente. bom central. É um fantástico central. E depois, na frente, Lozano, que fez uma joga monstra. Politano, que eu também já tinha dito que é muito bom jogador. Dries Mertens, outro excelente jogador. E o Osimhen, o senhor 70 milhões, ou lá o que é um trator lá na frente que aquilo arranca por ali fora e segura no vocês quiserem. E lá está, a Atalanta joga um futebol fantástico, bateu na parede lá à frente e depois lá atrás sofreu. Em relação ao Inter com o Milan, queria só dar aqui duas palavrinhas, lá está, como o Gil falou bem, a assistência do Rafael Leão é qualquer coisa, a jogada é brutal. Ele, com uma simulação de corpo, deixa o Di Lorenzo à procura dos rins ainda lá no campo. D'Ambrosio. Acho que ainda está à procura dos rins a esta altura. Acho que ainda não os achou. E aqui, para mim, o Conte dá um tiro no pé de todo tamanho. O Kolarov a central não lembra nem... nem eu me lembrava de tal barbaridade. O Kolarov, como lateral, é voluntarioso, ataca bem, ele coloca a bola fantasticamente, aquele pé esquerdo tem olhos, como costuma dizer, muito bom. Mas como central é uma nódoa. O senhor cometeu o penalti sobre o Zlatan, num penalti absurdo, que dentro da área o Zlatan a puxar a bola para o meio, a proteger a bola do lado direito. O Kolarov vem pelo lado direito fazer um carrinho a tentar roubar a bola, claro que levou a perna do Zlatan à frente antes de chegar à bola. E depois no segundo golo, lá está. O Rafael Leão faz a jogada, o Kolarov fica a olhar para a bola, esquece-se que o Zlatan deu 2 passinhos atrás e ficou com a baliza aberta sem ninguém marcá-lo. Portanto, se a contratação do Kolarov já me parecia estranha, por ser um jogador já veteraníssimo e já não ter a velocidade sequer para fazer a ala, para a central então muito menos. Mas se calhar faltou ali, e principalmente quando, tudo bem, tinha ausências, que faltava ali o Bastoni e o Skriniar, que são os dois titulares, mas tinha o Ranocchi no banco, pode não ser um jogador soberbo, mas é um central, não é um pino, para ser meiguinho. Olha, por falar em pinos, aparentemente... Queres ir falar da Liga Francesa, não? Não, eu quero falar dos 22 pinos que jogaram este fim de semana em Espanha, nomeadamente 11 pelo Real Madrid e 11 pelo Barcelona. Portanto, 11 pinos de cada lado levaram uma humilhação, não foi um resultado 5 ou 6-0, mas Isto não ambos foi. perderam o Sim. jogo. E o Sevilha os perdeu com o favoritos. Granada, por exemplo. Portanto, isto foi um fim de semana pródigo. Bruno, há de reconhecer que o Sevilha perder é um bocadinho diferente dos dois crónicos candidatos ao título perderem na mesma jornada contra equipas francamente inferiores. O Sevilha é a quarta equipa de Espanha, neste momento.
Portanto, O Real perde em casa com um recém-promovido. Sim, O Cádiz sim. sofre um gol aos O 16 escândalo é minutos esse. e não O consegue. escândalo é Sim. esse. E não consegue. Epá, uma coisa é o Real Madrid em casa abafa, só pressiona, massacra, e aos 89 o Cádiz vai lá uma vez, pumba, gol. Epá, isso é uma coisa. Agora, o Cádiz faz gol aos 16 Sim. minutos e o Real Madrid não consegue encontrar uma solução durante o resto do jogo todo para, pelo menos, empatar. Mas não sei se já repararam, estamos em 2020, este ano pródigo em acontecimentos estranhos, parece, desculpa, parece o ano do entroncamento, que é só fenómenos neste ano. É que não sei se já viram as classificações das principais ligas este fim de Está semana. tudo esquisito, tá? É que temos em Espanha, primeiro Real Sociedade, segundo lugar Villarreal. Na Real, ganhou a Valência. Pronto. Também já Um gol Mas do o Valência este ano, O Guedes marcou um um gol, por acaso. grande gol do Guedes, mas o Valência está pelas ruas da amargura. Antes de A continuar, Itália- Bruno, porque vai aí nessa questão da classificação vai bater certo. Os adeptos no estádio, não achas que a falta de adeptos no estádio tem muito a ver com essas classificações? Estás agora a descrever Não. estes campeonatos? Acham que não? Nada, zero. Não é por aí, Zero. zero. Bola. Não há pressão dos da casa, É não. diferente. Olha, se fosse É na igual. Turquia ou na Grécia, eu ainda aceitava. Agora em É Portugal, O no resto da Europa, não. O Bruno referiu há uns episódios atrás, diferente, penso eu, é se diferente. tu referiste tudo do Sporting evoluir, dos jogadores que não Sim. expressão, do público, Sim. e é por aí que eu queria pegar nisso, Bruno. Também pode ter alguma influência, mas não tanto quanto isso. Epá, lá está. No fim de contas, os melhores jogadores são melhores jogadores, tenhas lá público ou não. E têm a obrigação de ganhar os jogos. Estava a dizer, Série A, primeiro Milan, segundo Sassuolo. Também não era propriamente expectável. Vais à Bundesliga, primeiro Leipzig. Não está o Borussia, não está o Bayern, é o Leipzig. Depois, em França, ok, não tens ali uma coisa assim muito fora do normal, mas sim, Paris Saint-Germain não está em primeiro, está o Lille. Está o Lille. Está o Lille. E em Inglaterra, está o Everton. Aston- E em segundo o Aston Villa, Aston Villa, com menos um jogo. que espatou aquele cavazo imenso no Liverpool. Portanto, E agora foi ganhar ao Leicester. exatamente. Portanto, Fácil. isto está tudo assim um bocadinho virado do avesso. Portanto, já nada me estranha, sinceramente. Em Olha, Espanha, sim. Aqueles já resultados foram um pegas bocado absurdos. nessa situação do Covid e da estranheza do ano do entroncamento, pelas estas palavras. Hoje à noite já tivemos o ano do entroncamento. Os meninos que levaram 3-0 em casa no sábado da Sampdoria. Uhum. Sim, foram ganhar Ganharam ao a Dortmund Dortmund. 3-1, pronto, Sim. fácil. Sim. E depois lá está. Isto não é só na Liga Já Espanhola. lá iremos, Liga meus caros, Inglesa, já lá iremos. Liga Inglesa, Chelsea 3, Southampton 3. Só quem não viu o jogo é que se admira ao Bruno. Está bem, não é questão de quem não viu o jogo, obviamente. Só que o Chelsea foi quem mais investiu. Não pode ir empatar 3-3 com o Southampton. E depois estar a ganhar 2-0, assim. estar a ganhar 3-2. É um resultado. Os milhões marcaram os dois este fim de semana. O Gilberto. Werner Bisou e Gilberto, o não Havertz Sim. marcou. Não me estejas a dizer 2-0 de vantagem, porque o Tottenham fez muito pior, com 9 minutos, deixou-se empatar, estava a ganhar 3-0. Também. E nas Mas o tuas Tottenham- palavras o sábias, Tottenham- 3 batatinhas em 9 minutos. Mas o Tottenham enquanto o Chelsea Sim, o não investimento, eu fez. compreendo. Não, estou a falar em instituição de jogo. Enquanto o Chelsea marcou e geriu, o Tottenham, se aos 80 minutos estivesse a ganhar por 5 ou 6, também não admirava a ninguém. Pois. Aquilo é um embaraço. Duas bombas Opa, do claro Bale, que é, uma, mas... uma que vai ao poste, que fazia o 4-0 ali na altura e provavelmente aí exatamente. não estaríamos a falar nisto. O Harry Kane tem uma no posto também. A outra, lá está, são situações diferentes. E lá está, e depois a gente já sabe que a equipa do Tottenham, aquelas São terrinhos. são terrinhos, são São terrinhos. simpáticos, como diz o Mourinho. E não tem lá quem bata neles. Depois lá está, sofreram logo a seguir o Sanches tem um lance infeliz da autogol e depois já sabe, abanou tudo. o West Ham acaba o jogo todo a bombear bolas e os gajos tudo ai mãe, até que a acabar caiu uma alma dentro, foi o ai mãe de vez. E queria Imagina falar o também Mourinho.
no derby de Merseyside, que além da entrada do Pickford, aquela entrada do Richarlison é mais uma por amor. É que ele não se faz a ninguém. Não, estás a rir, mas Também é um aquilo- excelente jogador, ele mas é- às vezes ele tem sim. umas paragens assim um bocado Aquilo é esquisitas. expulso e era entrada para 3 vermelhos e não só um. E vamos a ver o. Quantos se jogos é que ele vai se o apanhar? Não, e se o Tiago consegue recuperar, porque ele acabou o jogo, mas continuou ali, ficou assim um bocadinho ao pé coxinho. Portanto, vamos a ver. Mas foi um fantástico jogo de futebol, tirando essas duas coisas. E aquele fora de jogo. A acabar, a acabar o jogo, depois do gol do Jordan Henderson, que era só o capitão a marcar no derby, fora de casa, nos Aos descontos, a dar a vitória. 93, Era 94. só que o homem sai desvairado a festejar e depois, está ali fora de jogo por meio centímetro, qualquer coisa assim. A ponta do cabelo estava. Estamos a chegar a situações de fora de jogo que em Não, Portugal então também tem sido gritante. E lá Isto é está, ridículo. nós não queremos aqui entrar no campo da arbitragem, não é nada que nós queremos falar. Não é arbitragem, Quem estava, Bruno. Não, quem estava a atenção, ver, não é, não, não é que eu pela estou a questão, dizer. espera, a questão é, eu estava a ver o jogo, as imagens que aparecem, a linha está colocada no cotovelo do Mané. O cotovelo não conta para fora de jogo, tem de ser o ombro. Portanto, isto deu logo ali uma confusão enorme que até os próprios comentadores do canal desportivo que estava a dar, inglês estava a dar o jogo, a linha está mal colocada. Aquilo não pode ser ali. O cotovelo não conta para fora de jogo. Portanto, isto vai dar Podemos pano para dizer, mangas. podemos dizer que foi uma coisa que eu tenho autenticador aqui de a dizer em cotovelo, olha. relação ao, Sim, mas a é única... verdade. Mas isto, a Inglaterra, se calhar vai dar pano para mangas, porque eles não Foi. são de A ficar Inglaterra caladinhos ou de passar a coisa. E a Inglaterra está a ser pródiga este ano em situações de mudança de regras, está-se a levantar questões justificadas, claro que sim. A questão Se do calhar fora a de Liga- jogo, a questão do fora de jogo, e não é para entrar para a campo de arbitragem, porque tu também reconheces certamente, epá, estamos a falar de às vezes de 7 centímetros, isto chega a pontos de Tanto? 7 centímetros, 7 Tanto? centímetros fora de jogo, pelo amor de Deus. Epá, é ridículo. Eu não vou, Lá está. não vou prolongar, só queria desabafar esta questão Vê-se porque do isto está a ser Liverpool com o gritante. Everton e diz-me qual é a medida que ele está fora de jogo. Epá, é impressionante. Vou-me manter em Inglaterra, antes de fecharmos este segmento, para chamar a atenção a dois resultados. Um, porque, como sempre, gosto de referir o Wolves no Espírito Santo, que foi vencer fora por 1-0. E saudar também a vitória do United, fora também 4-1. 5-0. Não, foi 4-1. Tá Não, bem. o Luke Shaw enganou-se, mas Eu ainda também... me deixei, olha bem que ainda vou atrás deste gajo. Isto é impressionante. O United conseguiu vencer O 4-1. gol do Shaw Newcastle marcou um foi o excelente Luke Shaw. E foi um excelente Conseguiu gol, uma vencer. grande antecipação. Foi um Não é autêntico uma contador. surpresa, mas realmente o United não está a ser exatamente um hino ao futebol este ano, por isso é que eu saúdo a vitória deles por 4-1. E depois, se vais entrar na Liga dos Campeões, queria só dizer, pegando ainda, começando já pelo United, além de não jogarem bom futebol, eles deviam ser proibidos de utilizar o equipamento que utilizaram hoje. No mínimo. Aquilo é vergonhoso. Aquele equipamento faz doer a vista de ver aquilo. É mau demais. Dos prisioneiros. É mau Dos demais. presidiários. Cingimos aos resultados de hoje da noite da Liga dos Campeões, que é o nosso terceiro segmento do nosso podcast. Só referir uma coisa ainda em relação ao futebol inglês que vai entroncar também aqui na Liga dos Campeões. E eu sei que isto parece perseguição, mas não resisto a dar mais uma chegazinha no meu amigo Pep Guardiola. Lá está. E ganharam! Imagina se tivessem perdido. Não é pelo ganharem, calma, já vais perceber. O senhor lá está, sempre chorou desde o início da época, preciso de um defesa esquerdo mais um. Ora, o Angelinho, que ele emprestou ao Leipzig, marcou no fim de semana um golinho para o campeonato, um gol de cabeça, e hoje marcou 2 na Liga dos Campeões. E o gajo é grande. Portanto, não sei, Pepe, se calhar em vez de andar a chorar que preciso de mais 80. Pois realmente o Pep Guardiola mandou uma praga para os lados do nosso querido do Bruno. O Bruno tanto desancou no Guardiola que até a ligação caiu.
É pá, o Já Bruno, isso é vai. que foi Guardiola Bruno, Roga de Pragas à O grande, pá. Guardiola Oh, acompanha-nos. logo. Tu não tipo, podes, não Houve podes logo falar mal aqui, do homem, houve pá. logo aqui a trovada. o tipo já gosta menos de do que do Mourinho, pá. De outra vez foi o Gilberto que foi castigado, desta vez foste tu. Eu vou manter realmente a Liga dos Campeões, que é o nosso terceiro segmento, e vou manter-me com o Bruno. Um apanhado do que é que foi esta noite, primeira noite europeia, uma competição que eu já estava à espera com alguma ansiedade, finalmente regressou, orelhuda, como chama o Gil. Bruno, faz-me uma pequena passagem pelos resultados desta noite. Duas notas logo de entrada, três. Falar nos jogadores portugueses. O Danilo foi titular no Paris Saint-Germain. E perderam. O Trincão foi titular em Barcelona. Isso é uma boa notícia. E Principalmente ganharam. tendo em conta que no banco ficou Griezmann e Dembélé, quer dizer qualquer coisa. Que O ele Griezmann começa a neste ganhar, momento é uma carta fora do baralho para o Koeman, completamente. seja o Completamente. que for, mas começa a querer dizer que se calhar ali se calhar não. E o Trincão começa a ganhar o seu espaço no Barcelona, um jogador que no início da época não se sabia muito bem ainda se faria parte do plantel do Sporting Braga ou não o ano passado. Portanto, no espaço de um ano, chega a titular no Barcelona na Liga dos Campeões. E depois, falando aqui do querido e estimado United, Vasco Jardim, o Bruno Fernandes foi capitão, o que é de soltar, sim, e prezo bastante a personalidade do Bruno Fernandes e a capacidade que ele tem de liderança, Que é mas mais isto para mim capitão que o não, Maguire. não deixa, era aí que eu queria que eu ia a seguir, isto não deixa de ser um péssimo presságio para o estado do Manchester United, porque quando o capitão de equipa ser o Maguire já é mau, e depois ser o Bruno Fernandes que está lá há 6 meses, isto não é uma coisa propriamente normal naquela equipa. E ainda ontem estava a ver aqui um programa de televisão de um canal que nós gostamos bastante e que seguimos habitualmente, em que até um jornalista que lá estava levantou a questão que nem o Cristiano conseguiu ser capitão no United. Ou que o apresentador diz, pois não. Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Roy Scholes, Keane, Rio Ferdinand, Vidic, já Roy Evra. Keane, Já depois disso, estou a falar da fase final do Ronaldo no United, tinha lá uma equipa com muitos anos de casa que eram históricos. E que E agora... qualquer um tinha personalidade para ser capitão. Exatamente, com personalidade, que é aquilo. Tu agora olhas para o United, os jogadores estão lá há mais anos. Tens o De Gea, que não tem perfil para capitão. O Bruno, Pogba, Gil, que vocês amou-a mil veem o vezes e programa não e tem sobre isso. capacidade para... O Rio Ferdinand fala Portanto, sobre isso, Roy Keane hoje fala sim, sobre isso, os ex-jogadores o Gary Neville fala sobre isso. Portanto, não é mas... um programa, e não é um problema de agora. Não é um problema de Mas agora. se calhar isso explica também bastante da Sim, sim, irregularidade sim, do sim, sim. United. Voltando aqui à Liga dos Campeões e ao que interessa. Juventus ganha em Kiev, deslocação complicada, ela ganha a 2-0. Morata, que também foi assim um bocadinho quase, o que é que ele vai para ali fazer? Isto já foi assim na fase do desespero. Mas o homem tem estado a marcar, marcou no fim de semana, marcou hoje. Portanto, como diz o outro, viola no saco e aguenta. Clube Rouge, este para mim foi a grande surpresa, ganhou ao Zenit. Clube Rouge é uma equipa que joga bom futebol, mas não estava à espera de conseguir ganhar Ainda por a São cima, Petersburgo, na Rússia. na Rússia. A deslocação também, à semelhança do que tinha a gente, era uma deslocação complicada. Lá está, o Barcelona atropelou o Ferencváros. Saúde aqui a expulsão do Piqué. É sempre uma boa notícia. Mas Amém. lá está. Bom jogo. Chelsea e Sevilha 0-0. Esperava bem mais deste jogo. Para mim, decepção. O Gil já falou aqui. Lazio ganhar o Dortmund também não está a ganhar ao Borussia em Roma. Não estava à espera. 3-1 ainda por cima. Mas aquilo que tu falaste há pouco em relação à juventude e inexperiência pode ser também aqui um bocadinho em relação à equipa do Dortmund. Muitos jovens que a irregularidade acaba por ser um bocadinho normal. Salientar mais do mesmo, Haaland, mais um golinho. Mais uma batatinha. Mais uma batadinha. E United com o Paris Saint-Germain. Aquele homem para a agricultura tem o futuro garantido. Mais uma vez, 3-0 do United. Desta vez foi o Marcial. Mas pronto. Salientar que do 11 inicial, ou melhor, de início,
o senhor Ole Gunnar Solskjaer deixa no banco Pogba, Matic e Van de Beek. Portanto, o meio campo que era titular em 90% das equipas mundiais, ali está no banco, mas ganhou, ninguém diz nada, está tudo bem. E ganhou em Paris. E ganhou Em Paris. ao finalista da Liga dos Campeões. E com um novo extremo Neymar e esquerdo Mbappé. chamado Alex Telles. Esse rapaz deve ser bom. A extremo É capaz de ser esquerdo. qualquer coisa. Eu Acho que faz conhecia o um corredor Alex todo. Telles, mas o gajo era lateral esquerdo, não era extremo. Mas pronto. O Ole tem visão. Eu conheci um Solskjaer que era ponta de lança treinador, não é de certeza. Mas continua. Estamos Continua, bem Bruno. hoje. Estamos Estamos bem avançados. hoje. Isto hoje está on fire. Eu acho que isto é da Bárbara. A culpa é da Bárbara. A culpa é da Bárbara. O Leipzig ganhou ao Besiktas, mais, como eu disse há pouco, 2 do Angelim, Eu o do lateral Angelim. esquerdo, despachado pelo Pep Guardiola, e agora a emissão que não vai abaixo. O Ren Krasnodar, o Krasnodar que o ano passado eliminou o Porto, este ano eliminou o PAOK. Foi aqui um bocadinho para mim surpresa, que eu esperava mais do Ren, que não é uma equipa fabulosa, mas é uma equipa interessante. E tem lá aquele menino Camavinga que convém seguir. Mas esperava, sinceramente, ainda por cima de sendo em casa, esperava que o Ren ganhasse este jogo. Krasnodar foi assim um bocadinho fora de contexto, acho eu. Mas o empate é sempre um... Também é o primeiro jogo. Ambas as equipas com pouca experiência de Liga dos Campeões. Pode ter sido por aí. Gil, o que é que achas? Epá, fizeste o resumo perfeito desta primeira noite europeia. É só a primeira. Mas é salientar. A vitória do United em Paris é qualquer coisa que chama a atenção, porque Não esperava. pá, é uma Não era equipa que aceitável. nós E grande aqui gol do também Rashford. nós continuamos aqui a bater no Manchester e a verdade é que eles vão a Paris e ganham 2-1, como eu já disse há pouco, ao finalista vencido da Liga dos Campeões da edição passada, que é uma equipa que investe milhões e cujo principal objetivo é ganhar a orelhuda, mas também não é assim que eles vão lá, porque começarem logo a perder em casa com o United, cuidado, não sei se vai ser fácil neste ano, e eles também estão no campeonato, também não está a ser nada famoso, apesar de agora estarem a voltar a entrar nos carretos, mas a verdade é que eu começo a apertar Neymar, Mbappé, com aquela defesa do United, Com o Tuan Zebe titular. com o Tuan Zebe titular, o Que Maguire não fica era em esperança. casa. O Mas eu Maguire acho fica que em lá está. casa. Acho que aquele equipamento conseguiu ferir a vista dos jogadores do Paris Saint-Germain e eles não conseguiram jogar. Mas Acho que foi mais por aí. acho que acaba por ser o resultado mais desta noite. É essa vitória e depois é. Não esperava sinceramente o Dortmund levar a Sim. passagem que levou em Roma da Lazio. Mas está, se calhar é de experiência terá falado mais alto. Só para terminar, falaste há pouquinho do Arralinho, do defesa esquerdo do Leipzig. Hoje saiu na imprensa a possibilidade que o Liverpool quererá o Dayot Upamecano para substituir o Van Dijk. É um bocado lógico. Já falámos dele Mas aqui no mas podcast. é engraçado, já Para viram o as United declarações e para o City, já viram mas as que agora declarações do foi Klopp, para o Liverpool. Vamos as esperar por declarações do ti. Klopp, Mas vamos esperar atenção, pelo é Van que Dijk, como uma mulher espera pelo preso. pelo marido, Mas, uma mulher fiel espera pelo marido que vai para a prisão. Pá. exatamente. Mas atenção, eu já tinha referido aqui no início, quando fizemos a antevisão das ligas, o Liverpool só tem 3 centrais no plantel. Ou seja, neste momento tem 2. Daí ser urgente contratarem alguém. Tudo Tem bem que dois o Fabinho e um é faz um lugar, Matip. Ou então se vir mas alguém da equipa dos Matip tem... reservas que seja Sim, bom. O Matip tem, tem tratado tem bem. lá um jogador das reservas que tem lá um central interessante, um holandês. Mas é curto. Para uma equipa que quer ser campeã em Inglaterra, é curto. Para este andar, não sei se vão conseguir revalidar o título. Tudo bem que está a começar, mas não está nada fácil a vida para o Liverpool com as lesões. Saindo agora do revista de resultados, passando para o melhor segmento, sou suspeito, para o segmento batizado pelo Gilberto, nosso já famoso internacionalmente TPM, temas e pessoas marcantes.
Uh, E e eu, personalidades, mano. e personalidades, pessoas, personalidades, TPM é TPM, e eu vou arrancar com o Bruno. Vou arrancar com o Bruno, que tem uma história, ou se calhar, parece que não, parece que não. Os nossos ouvintes não estão a ver, quem sabe um dia consigam ver, mas é o Gil, tem toda a razão, Gil. Falhei aqui no alinhamento. É o Gilberto que vai arrancar com o segmento hoje, é todo teu. Gil, segue. Então, eu hoje vou falar aqui de um dos médios ofensivos mais fantásticos que eu alguma vez vi jogar Não nestes foste só meus. tu, atenção, eu também vi. Sim, E tu eu também também viste. vi. O senhor que tinha a bela alcunha do Il Codino Divino, isto traduzido para português, o rabo de cavalo divino, Roberto Baggio, de seu nome, Senhor. internacional italiano, que teve uma carreira fantástica. Era um jogador com uma postura fabulosa dentro de campo e com uma qualidade que, que é difícil de imaginar, principalmente nas dificuldades, problemas com lesões que ele teve, principalmente antes de ainda começar a carreira em equipas mais altas. Que ele desde muito cedo teve lesões nos joelhos, os joelhos que acabaram sempre por ser um dos seus martírios, mas a verdade é que ele mesmo assim ainda conseguiu ter uma carreira bem longínqua, bem longa, não longínqua, e foi um autêntico trota-clubes dentro de Itália. Ele que começou a sua carreira no Vicenza durante 3 épocas como sénior, onde ao serviço desta equipa em 87 jogos marcou a singela quantia de 56 golos, o que lhe valeu na altura uma transferência para a Fiorentina, que ele representou durante 5 épocas. Na Fiorentina, em 236 jogos, marcou 155 golos, e estamos a falar de um médio ofensivo, não estamos a falar de um avançado. Ele era aquilo que se pode chamar um regista, se bem que com uma aproximação à área brutal. E depois o senhor a marcar bolas paradas, a marcar livres, aqueles livros para ele eram penaltis com barreira quase. E ele ali nas imediações da área acabou por ser um professor para um outro mestre. Um mestre para um Outro outro aluno. craque, para outro aluno, que nós iremos falar um dia mais tarde, não sei se eu ou se o Bruno, ainda temos que tirar a sorte de ver qual de nós é que vai falar do Alessandro, mas o Baggio foi sem dúvida o mestre do Alessandro Del Piero na marcação de livros. Curiosa é a transferência de Roberto Baggio em 90 para a Juve, onde jogou durante 5 épocas. Ele, quando saiu da Fiorentina para a Juve, não foi muito bem recebido, porque curiosamente, no primeiro jogo entre ambas as equipas, ele recusou-se a marcar uma grande penalidade. E, ironia do destino, o jogador que a foi marcar falhou. E ele, a seguir em lágrimas no final do jogo, foi à bancada da Fiorentina, beijou o cascol da Fiorentina, e os adeptos da Juve, será escusado dizer que durante Nunca uns lhe tempinhos perdoaram. olharam para o menino de lado. Mas depois o rapazinho, em 301 jogos que fez com a camisola da Vecchia Senhora, marcou assim já uma quantia de 245 golos. É que, Bruno, há avançados que tinham que nascer não sei quantas vezes para marcar esta quantidade de golos, mas este Conhece uns rapazinho. quantos. De salientar que depois da Juventus ainda passou pelo Milan, pelo Bolonha, pelo Inter, sempre com grandes números. No Bolonha, numa época que representou a equipa de Bolonha, em 37 jogos, Roberto Baggio fez 33 golos. Ele É não foi o melhor qualquer marcador coisa. do campeonato nesse ano. Acho que ele foi o melhor marcador já com uma certa Não- idade. E acho que foi Sim, no Bolonha. ele foi assim qualquer coisa já no Ele final, tinha uma quase no qualidade final da fora do carreira. normal. Ele tinha Não, uma qualidade brutalíssima e foi acabar a carreira ainda ao Breccia. Jogou 4 épocas no Breccia, onde voltou a continuar a marcar golos. Marcou 96 golos em 156 jogos, o que diz bastante da capacidade deste senhor. Na seleção italiana, acabou por ser um ídolo e um mal amado, porque na final do Mundial de 94 nos Estados Unidos contra o Brasil, ele acaba por falhar a grande penalidade decisiva que viria a dar o título à seleção brasileira, e durante alguns tempos
os adeptos italianos não lhe perdoaram esse falhanço. É curioso, o Baggio tem uma história interessante por causa deste penalti. Ele que disse que isto foi em 94, foi o ano em que faleceu o Ayrton Senna. E o Baggio diz que uma coisa que é verdade, só erra um penalti quem tem coragem para ir lá batê-lo. E ele diz que nunca na vida tinha marcado um penalti tão mau, ainda por cima, a sair por cima da barra. Ele tentou metê-lo em jeito e a bola saiu tão em jeito que acaba por passar por cima da barra. Se os nossos ouvintes quiserem, procurem esse penalti no YouTube, que ele está lá, vocês vão ver. É um falhanço um bocado estranho. E o próprio Roberto Baggio diz que aquela bola partiu para o céu e foi um presente para o Ayrton Senna, que tinha falecido nesse ano. É curioso ele dizer isto, ainda por cima, ele diz que era o sonho dele era marcar numa final contra o Brasil. Não conseguiu concretizar esse sonho, mas ele diz que acabou por fazer muita gente feliz com aquele falhanço. Quem gosta de futebol, quem gosta de jogadores espetaculares, procure Roberto Baggio, porque vão ter muitos momentos deliciosos para ver e deleitarem-se, principalmente o homem a bater livres era qualquer coisa de fantástico. Se os mais novos já gostavam de ver o Pirlo a marcar livres, gostam de ver o Ronaldo a marcar livres, não vão ver o Baggio. Era assim qualquer coisa de fabuloso. E é sempre um prazer recordar este grande jogador que em 1993 foi Bola de Ouro e melhor jogador do mundo para a FIFA. Portanto, acabou por ser um ícone do futebol mundial e deixa-nos saudades. Tanto que ele faz a despedida da seleção já com alguma idade, em 2004, num amigável contra a Espanha, em que o selecionador fez questão de o convocar de forma a que ele se pudesse despedir de uma forma honrada com a camisola da Squadra Azul. De dizer que o treinador da seleção nesse ano era o Sr. Trapattoni, que passou por Portugal. E não é de admirar, porque este homem também foi sempre um gentleman. E acredito que um dia destes também teremos aqui tempo para deixar umas palavrinhas a este grande treinador. De um jogador que não se pode dizer que tinha tido uma carreira estável a nível de clubes, passamos por uns casos de fidelidade sensacionais, e mesmo aqui à nossa porta, em Setúbal. Bruno. Sim, eu hoje queria falar aqui não numa situação, mas são vários exemplos. E não é exatamente aquele exemplo de fidelidade no sentido de ser aquele jogador que jogou a carreira toda no mesmo clube, mas são vários exemplos de jogadores que seguiram os clubes na altura em que os clubes mais precisaram dele. Isto ainda entrou, ligando um bocadinho ao episódio passado que falei aqui no Parma e que disse que o Lucarelli fez a promessa que só se retirava quando devolvesse o Parma à Série A. Tivemos depois vários exemplos de outros clubes que desceram de divisões para divisões inferiores e que levaram os jogadores atrás, digamos assim, os jogadores que quiseram retribuir o apoio que os clubes lhe deram a dada altura e que continuaram a jogar nesses clubes. Como disseste bem, tivemos mais recentemente o exemplo aqui em Portugal do Vitória de Setúbal, que começou ontem, se não me engano, o campeonato, e que levou 3 jogadores, pelo menos, que quiseram acompanhar o Setúbal para o campeonato de Portugal. O Zequinha, o Nuno Pinto e o Semedo. Curiosamente eram os 3 capitães de equipa. O Zequinha, que era como costuma dizer, é setubalense dos 7 costados. Ele veio do estrangeiro diretamente para cá, exatamente porque queria jogar em Setúbal e queria ajudar o Vitória. O Nuno Pinto, para quem não se recorda, passou aquela situação bem complicada de saúde e que disse bem, que ouvi a entrevista que ele deu, que pá, se o Vitória me apoiou e não me deixou cair quando eu mais precisei, agora só tenho que retribuir e agora é o clube que precisa e vou atrás. O Zequinha basicamente disse a mesma coisa. Pá, sim senhor, sou vitoriano,
tinha capacidade e sentia-me com capacidade para fazer ainda se calhar mais 2 ou 3 anos de primeira divisão, mas se o Vitória veio parar aqui ao Campeonato de Portugal, é aqui que eu vou jogar e é aqui que eu vou ajudar para eles saírem daqui, portanto. E o Semedo também foi outro. O Semedo, para quem não sabe, é provavelmente o melhor amigo do Cristiano, portanto, provavelmente, e que passou muitos anos em Inglaterra a jogar no Championship, num campeonato super competitivo e que se calhar não tinha necessidade nenhuma de ir jogar para uma divisão tão inferior, mas lá está, o amor à camisola fala mais alto e o querer retribuir falou mais alto. Fora de Portugal tivemos outros vários exemplos. Falámos aqui já falei aqui a semana passada do Parma. Lembro que na altura que o Parma desceu também a Fiorentina e na altura Angelo Di Livio, que era jogador de seleção italiana, passou muitos anos na Juventus, depois jogou na Fiorentina, acompanhou a Fiorentina na descida, um lateral direito muito, muito bom. Na Juventus, isso então levaram um plantel para a segunda, para a Série B, que desde o Birindelli e o Zalaeta, mas depois Camoranesi, Trezeguet, Nedved, Buffon e Del Piero. Estes acompanharam todos a descida da equipa. E não era por Zlatan não falta de fez isso. interessados. Epá, o Zlatan não fez. Tal como não fez o Thuram, tal como não fez o Cannavaro, como não Sim, fez o Patrick mas Vieira, como não falando fez do o Zlatan, Emerson, que era o nome o mais sonante. Zambrota. Na altura não era. Na altura Del Piero era o nome mais sonante, juntamente com Buffon e Nedved, e eles quiseram ir atrás. Mas o Zlatan teve uma proposta também na altura. Eles foram vendidos basicamente em pacotes de dois. Foram dois para o Inter, Exatamente. foram dois para o Barcelona e foram dois para o Real. Portanto, bateu tudo certo no final. Mas estes quiseram ir atrás e lá está. O Real e o United na altura estavam desertinhos para ter o Del Piero. Não. E o Del Piero já contou essa história, que o próprio Alex Ferguson ligou-lhe. Tenho aqui uma camisolinha à tua espera. Ele, então podes guardá-la porque neste momento a Juventus precisa que eu vá com eles e é aqui que eu estou e é aqui que eu vou ficar. E isto diz muito, lá está, como costumo dizer, do caráter dos jogadores. O Buffon, que é um ícone das balizas, que aos 42 anos ainda está a jogar, ele foi jogar para a Série B italiana. Nedved como bola de ouro. O Nedved, como o bola de ouro, foi para a Série B. Trezeguet, campeão do mundo, vai para a Série B. Muito, muito, muito caráter destes jogadores e é de enaltecer. Uns anos antes, em 82, se não estou em erro, o Milan também desceu, numa situação semelhante ao que aconteceu com os Juventus, e nessa altura, um senhor que é o Evani, que muita gente não se recorda, mas era um jogador extremamente importante no esquema do Arrigo Sacchi, e dois nomes que são capazes de dizer qualquer coisa, Tassotti e Baresi, não sei se conhecem, é possível, desceram também com o Milan e também foram jogar na Série B. Portanto, também eram dois jogadores que com certeza pretendentes não lhes faltavam na altura para irem jogar para outro sítio qualquer ao mais alto nível que não na Série B italiana. E tivemos também o exemplo, aqui bem ao lado em Espanha, há uns anos atrás, quando o Atlético de Madrid desceu de divisão. Sim, o Atlético chegou a ir para a segunda liga e num ano em que tinha uma super equipa também. Jimmy Floyd Hasselbank tinha sido contratado e foi o melhor marcador do campeonato e eles descem de divisão nesse ano, por exemplo. E houve dois jogadores que acompanharam a descida da equipa também, dois ícones também do Atlético de Madrid, que foi o Kiko e o Aguilera. O Aguilera, que era o capitão de equipa e o lateral direito, e o Kiko, que era o avançado, também dois históricos do Atlético de Madrid, que também foram fazer uma épocazinha à segunda Liga Espanhola para ajudar a trazer o Atlético de volta ao principal escalão. Não tenho palavras suficientes, lá está, este é o lado, para mim, o lado mais bonito do futebol. E noutro episódio também falarei aqui então, sim, daqueles jogadores que fizeram carreira, a carreira inteira num clube. Se bem que há, pelo menos, um deles eu já falei, que foi o Francesco Totti, e há mais dois que eu não vou resistir a falar, e que para mim, três. Dois do Milan, o Varese e o Maldini, que para mim são dois exemplos, e
e o Puyol, que são exemplos daquilo que o futebol tem de melhor. E o Puyol, depois lá falarei nele, e fugindo aqui já um bocadinho ao tema, mas para mim sempre foi um jogador que eu admirei imenso. Não era nem nada que se pareça um potente técnica. Não era um central fabuloso, mas tinha uma garra e um querer que aquilo ninguém passava por ele. E outra coisa, tinha um fair play fabuloso. Lá está, era um jogador duro. Uma personalidade brutal. Era um jogador duro, era rijo, era difícil passar por ele, mas e lá está, tem um monte de exemplos em jogos com o Real Madrid, a abraçar os jogadores do Real Madrid, o Piqué a querer armar confusão por cá e tal, está aqui um isqueiro no campo, ele está calado, joga a bola, que é para isso que nós estamos cá, e uma personalidade brutal, e isso desses jogadores já poucos há. Não querendo bater aqui no resto, epá, mas muitos jogadores de hoje em dia vão ver estes nomes que eu aqui disse e tirem notas porque ganham muito. Só aqui uma nota de rodapé. Lá está, que já não tem muito a ver com isto, mas não resisto, já que fugi um bocadinho ao tema. Uma frase do Cristiano Abbiati, que foi guarda-redes do Milan também durante muitos anos, que espelha bem, se calhar, a mudança do futebol que vivemos hoje em dia, que o Abbiati disse a dada altura uma coisa muito gira, que foi, opa, quando chega a um balneário e no fim do Milan perder um jogo, eu que toda a minha carreira estive habituado, quando o Milan perdia, eu chegava ao balneário, tinha um Maldini que ninguém podia falar, que ele estava completamente possesso, quando tinha um Gattuso que queria virar tudo e mais alguma coisa dentro daquele balneário e que todos os jogadores estavam possessos, completamente furiosos por terem perdido um jogo. Quando entro no balneário e vejo a malta a tirar selfies e a ver as redes sociais como se nada fosse depois de terem perdido um jogo, ele disse uma expressão muito simples: eu percebi que o meu Milan morreu. E portanto, jogadores tipo Dembélés, referir aqui alguns que se calhar, se a cabeça acompanhasse o talento que tem nos pés, ajudava muito. Vão tirar notas, olhem para estes meninos de há uns aninhos atrás, isto são só alguns exemplos. Têm muito a aprender com estes senhores com um S gigante. Iremos ter muitos TPMs. Isto me correu bem agora. Iremos ter mais situações. Iremos ter mais oportunidades. Era isto que eu queria dizer. Oportunidades de falar de jogadores mitológicos no mundo do futebol, que realmente são mitológicos. Já são deuses autênticos do desporto rei. Não só desde que tu falaste, Bruno, mas realmente temos tantos nomes Desculpa, que passaram Deus pelos relevados. nas palavras dele próprio, Deus é o Zlatan. Pois, o Zlatan tem que pagar as drogas às vezes. Ele Mas... acabou de dizer, não sei se viste, depois da vitória do Milan sobre o Inter, pá, Milão nunca teve um rei, mas agora tem um Deus. Não, o Zlatan é sempre pródigo nessas frases e no futebol realmente é um E por isso, nós fabuloso. gostamos tanto dele. E já cá falámos nele e vamos continuar a E admirá-lo. vai Esperemos ser nós sempre. mais um ano ou dois. Vamos ver em quantos episódios é que não vamos falar do Zlatan, porque Referi-lo vamos sempre que o Milan ganhar e que o Zlatan molhar a sopa, já sei que o Bruno vai falar sobre isso. Portanto, chegou a altura, no entanto, e infelizmente nos despedirmos até ao próximo episódio. Agradeço novamente a presença do Bruno e do Gilberto. Despeço-me com um grande abraço para vocês. Um abraço para os nossos ouvintes e até à próxima, que ainda será durante esta semana ainda, onde iremos certamente ver e falar sobre os jogos da manhã da Liga dos Campeões, onde as coisas nacionais são realizadas pelo Foco do Porto. Vai jogar com o amigo do Bruno, Pep Guardiola. o Pep. Vamos ver se o Bruno consegue que a ligação se aguente depois de falar sobre esse jogo. Um grande abraço, Bruno, um grande abraço, Gil, um grande abraço para os nossos ouvintes e até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.